sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 6, sétimo ano, sobre o absolutismo e o mercantilismo. Falamos do absolutismo, falamos dos seus teóricos absolutistas, e aí vimos aí o fortalecimento do Estado moderno, da monarquia, né, do poder real, o poder absoluto. E aí tratamos também desse processo de consolidação e falamos dos teóricos. Aí, a partir de agora, a gente vai falar da política econômica dos estados absolutistas, que é o mercantilismo, tá? Mas antes, o absolutismo foi o sistema político e administrativo dos países europeus nos séculos XVI ao XVIII. Nele, o soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar contas à sociedade. Então, o soberano tinha o poder absoluto e colocava na cabeça das pessoas, dos seus súditos, que era um poder divino, um poder enviado por Deus. Ele era representante de Deus aqui na Terra. E isso fazia com que ele não precisasse prestar contas com a sociedade, com os seus súditos. Tá? E aí vem a política econômica do Estado absolutista, que era o mercantilismo. Mas aí eu preciso ter pessoas que trabalhem para mim. Ou seja, eu sou o rei, eu preciso ter os bajuladores e pessoas com o mesmo interesse. Tá? E aí lembra que nós viemos da Idade Média com os nobres, e esses nobres, sem ser os reis, esses nobres eles se tornavam membros dessa nobreza que vai bajular o rei. E alguns senhores feudais e alguns burgueses conseguiam comprar o título de nobre. E aí se chama nobreza togada. Tem a nobreza provincial, aquela que vive ao redor do castelo, e a nobreza palaciana, que são os bajuladores, né? Aqueles que estão lá sempre aconselhando o rei, sempre dizendo que o rei está bem, que o rei devia fazer isso, a vontade do rei era a vontade principal, isso e aquilo. Então, os bajuladores. E aí vai se consolidando o poder do rei, tá? Mas o rei e a burguesia, lembra que eles tinham acordos, né? Acordos comerciais, e o rei precisava proteger o seu comércio, né? Então ele tratou logo de proibir os produtos estrangeiros para agrado da burguesia, para evitar a concorrência. Então eu só vendo aqui no meu estado, no meu local, na minha região, nos meus domínios, os produtos que são produzidos pela burguesia daqui. Então, durante o absolutismo, o controle da economia se fez através de um conjunto de leis econômicas chamado mercantilismo. Então, o mercantilismo foi um conjunto de leis econômicas do Estado absolutista, tá? Para ter o controle maior do comércio. E aí eu tenho as características do mercantilismo. Metalismo, que é a acumulação de capital. Então, quanto mais eu tenho dinheiro, mais eu sou rico, mais o Estado fica forte. Então, quanto mais metais preciosos eu possuísse, era melhor. Tá? Então, o Estado se fortalecia através das colônias. As colônias, as grandes navegações fortaleceram o Estado nacional lá na Europa, principalmente Portugal e Espanha, né? Que eles tinham colônias aqui na América, no Novo Mundo. E aí precisava ter uma balança comercial favorável. Então, para enriquecer o Estado, era preciso exportar muito e importar pouco. Se eu tenho uma maior importação, eu vou estar perdendo. Se eu importar, é trazer produtos de outros países. Então, eu vou estar apenas enriquecendo outros países. Tá? Então, eu precisava gerar uma balança comercial favorável. Mas como funcionava? Eu tenho aí, quanto eu tenho mais importações ali na figura lá A e menos exportações, eu tenho uma balança comercial desfavorável. Se eu tenho importações igual às exportações, eu tenho uma balança comercial
equilibrada. E lá no C eu tenho mais exportações do que importações. Então, se eu tenho mais exportações, eu exporto mais, eu mando mais, eu vendo mais meus produtos do que importo, do que trago para cá, eu tenho uma balança comercial favorável. Tá? Então, mercantilismo, assim, ali no quadro maior, eu tenho a diminuição das importações, né? Isso vai elevar, vai pesar mais as exportações. Então, quanto mais exportações eu tenho, eu vou ter um Estado forte, protecionismo e nacionalismo econômico, quando eu protejo demais a minha economia, o meu comércio, eu vendo mais. Então, eu tenho aumento das taxas alfandegárias, né, que é o protecionismo, eu vou aumentar as taxas. Tudo que vier de fora vai pagar uma taxa, vai pagar imposto e vai se tornar mais caro. Então, a população automaticamente não vai comprar o mais caro. Eu tenho leis pragmáticas, ou seja, assim, vamos dizer que aquilo vai dar certo ou não, eu não tenho certeza. Desenvolvimento manufatureiro, né? Eu vou produzir mais aqui. Monopólio comercial, que é o pacto colonial, e esse monopólio, por exemplo, o Brasil, colônia, metrópole, Portugal. Então, a colônia só poderia mandar matéria-prima para metrópole. Tá? Em troca, a metrópole vende produtos para a colônia. E o colonialismo que a gente conhece como funciona, né? O Brasil, colônia, explorado, extraído matéria-prima, e Portugal, metrópole, né? O domínio. Continuando, protecionismo, tributar as importações e incentivar a produção manufatureira interna. Então, eu vou produzir aqui internamente, e aqui internamente não era em Portugal, era na colônia de Portugal, tá? E tributar as importações. Eu vou o quê? Eu vou cobrar taxas de produtos que vêm de fora. Intervenção estatal. O Estado centralizado encontrou na economia mercantilista a forma de alicerçar e fortalecer o absolutismo monárquico. Então, o Estado vai ser o centro de tudo. A metrópole portuguesa, por exemplo, tudo a metrópole sabe. A metrópole vai reger tudo, vai controlar e administrar tudo, tá? Que é a coroa. Industrialismo ou cobertismo, a política implementada na França por Colbert, ministro do rei Luís XIV, que baseava-se no incentivo à proteção de artigos de luxo, né, que a França poderia exportar facilmente, obtendo superávit comercial. Esse superávit comercial é a balança comercial favorável, né? Eu vender mais produtos nossos, por exemplo, tá? Colonialismo, adoção simultânea de medidas protecionistas por vários estados europeus. Neutralizou grande parte das trocas comerciais na Europa. Surge como forma de dinamizar o comércio e obter mais lucro. Então, aquela colônia só vai me oferecer. Eu tenho monopólio comercial. Eu sou a metrópole, eu tenho monopólio comercial, tá? A partir do pacto colonial. E aí a gente vai, essas foram as características do mercantilismo que sustentava a economia absolutista. E aí eu tenho um símbolo grande, que era o Rei Sol, que era o Luís XIV, né? Conhecido como Rei Sol, foi considerado o maior dos reis absolutistas de seu tempo. Chegou ao trono aos 5 anos de idade. Seu reinado durou mais de 50 anos. Sua política controlou até os detalhes mais insignificantes do governo, elevando a posição do país na Europa. A ele se atribui a frase "Ledat est more", ou seja, o Estado sou eu, ele é que manda, ele que governa. Ele faleceu em Versalhes como um símbolo maior do absolutismo. E aí eu tenho a imagem do Rei Sol, com as suas opulências e seus gastos, suas vestes, né? Então, ele era o Estado, ele era o representante da fé, então ele que mandava,
Tá? Então, essa era a característica do rei Sol, né? Então, o rei sou eu, o rei é ele que manda. Tá? Então, essa foi a segunda parte do absolutismo, as características do mercantilismo, que eram muito importantes e vai influenciar aqui no Brasil, né? No povo, na economia, na estrutura social. Então, foi muito importante, tá? E é isso. Bom estudo a todos e até a próxima. Tchau.